Oi, Sara. Boa tarde. Bom dia, Sara. Bom dia, pessoal. A gente vai deixar agora, eu vou tentar mudar aqui o sistema de apresentação, apesar que eu sou um pouco tosco nisso, então peço desculpas por eventual erro. Você já está vendo aqui a nossa convidada no cantinho da tela. Você já conhece, a Eleonora quer fazer. A Eleonora está aqui comigo ao vivo também. Nós acompanhamos toda a transmissão feita diretamente pelo canal da Estela Assange, a esposa de Julian Assange. Uma grande vitória hoje, pelo menos essa é a primeira impressão. A gente vai traz aqui a advogada Sara Vivaco, que Eleonora quer apresentar a Sara enquanto isso. Eu vou tentar colocá-la grande aqui. Acho bom. Vamos ver se eu consigo. Não, E agora põe a. Cadê a Sara? Não. Vamos fazer aqui. Vamos fazer assim. Vamos deixar assim e a gente vê. Tá. Sara, que bom que você está aqui com a gente. Hoje é um dia, acho que bem importante, né, por essa luta aí de muito tempo, né, pela liberdade de Julian Assange. Você pode nos contar, então, o que aconteceu hoje em Londres? Som. Você está sem som. Só ligar o som, Sara. Olá, Rodolfo e Leonora, muito obrigada por poder estar aqui comentando com vocês. Hoje realmente era um dia muito importante, no caso do Julian Assange, né? O Julian Assange, para quem não se lembra, é um jornalista americano que está detido, australiano que está detido há mais ou menos 5 anos ilegalmente no Reino Unido, desde 11 de abril de 2019, na prisão de segurança máxima de Belmarsh, por ter revelado os crimes de guerra dos Estados Unidos no Iraque, no Afeganistão, ter revelado os cabos diplomáticos que mostravam como as embaixadas americanas eram verdadeiros enclaves, né, enclaves de espionagem. Então, a Assange, se extraditar dos Estados Unidos, pode pegar até 175 anos de prisão em confinamento solitário. Então, é isso que está sendo, esse é o objeto da ação. Se Assange será ou não extraditado nos Estados Unidos para ser julgado com crimes de espionagem. Na verdade, são verdadeiros direitos dos jornalistas, né? Então, dia 26 de março, a corte indeferiu o recurso do Assange que pedia a possibilidade de apelar. O que significa isso? Nem toda apelação é um direito automático. As cortes têm que julgar a admissibilidade, se a pessoa requerente pode apelar ou não. E, naquele momento, no dia 26 de março, a corte negou o direito de apelar do Assange e falou: nós os extraditaremos se os Estados Unidos não nos apresentarem 2 condições. Ou eu corte que o seu som. Não haverá mais indiciamentos. E se for garantido também de que ele terá o direito que o direito fundamental de liberdade de imprensa e de expressão possa ser aplicado para ele, o que no início foi negado por ele ser australiano e não americano. Bem, hoje eu considero... Houve uma interrupção no seu som. Hoje eu considero... Você estava falando, hoje eu considero, e aí o seu som foi interrompido. Sara? Oi? Sara? Oi? que essa foi a maior vitória legal até agora. Por quê? Agora vocês estão me vendo, né? Então, a corte vai... Então, você considera que essa foi a maior vitória legal de Julian Assange até agora? Considero por 2 razões. A primeira, porque a corte britânica não acredita, não dá credibilidade à chamada garantia diplomática dos Estados Unidos, o que em outro momento ela deu. Então, isso eu acho que é algo que muda a situação um pouco. A segunda é que essa apelação do Assange, diferentemente das outras, ela vai poder ser feita com todas as razões legais. Ou seja, as questões envolvendo o direito dos jornalistas à liberdade de imprensa poderão ser arguídas, e até hoje não tinham sido arguídas nesse processo. E quando a juíza dá para ele
o direito, fala que em 2021, no dia 4 de janeiro, a juíza fala que ele não seria extraditado, era simplesmente por razões opressivas, ou seja, por causa da condição Asperger dele, pelo risco de suicídio, mas ela deu razão aos Estados Unidos em todas as razões legais que falavam da liberdade de expressão. Então, isso aqui, em termos da liberdade, essa decisão inicial, que em 2019 nega apelação, ela era boa para o Assange, mas péssima para a liberdade de expressão. Essa agora é importante porque poderá ser arguído todas as razões legais considerando a liberdade de expressão. Aí agora uma coisa assim que eu achei muito interessante aí nessa cobertura da corte, eu não sei se vocês conseguiram apreciar, tiveram a mesma percepção, de algumas declarações de como se agora o sistema tivesse funcionando, né? Eu considero essa uma análise errada. Você vê, por exemplo, a representante do Repórteres Sem Fronteiras falando agora nós temos uma esperança de que o sistema judiciário esteja funcionando. Eu acho isso uma declaração bastante inocente. E uma declaração que não entende, que não tem uma compreensão do que é o imperialismo e do que é um lawfare. A corte aqui não está funcionando porque está preocupada com o direito de expressão. Eu acredito que isso, como é um lawfare, é uma conveniência política. Nós não sabemos muito bem as razões. Ou, quem sabe, uma saída elegante para logo falar que não vai haver mais a perseguição do Assange porque ficou politicamente custosa para a Austrália. Ou, se é uma maneira de ganhar tempo, até que as eleições norte-americanas em novembro tenham se encerrado. Eu acredito que essa decisão não tem uma motivação legal, não tem uma motivação garantista, não tem uma motivação constitucional. Ela tem, com certeza, na minha opinião, considerando tudo que nós vimos e quem são as cortes britânicas, uma motivação de autopreservação e de política. Nós sabemos que agora a Austrália, o governo da Austrália, tem feito um lobby grande nos Estados Unidos e que o Joe Biden começou a se encontrar diante de uma pressão que não existia antes, ali do Albanese e da Austrália. Ainda é uma pressão muito modesta. A Austrália podia ter parado essa extradição há muito tempo. Mas tem certas coisas que os governantes fazem para o seu público. Então, pode ser muito bem uma maneira de reconciliar com o público australiano, reconciliar com o público americano, dentro dessa perda de legitimidade e dessa perda pessoal de credibilidade desses presidentes e desse primeiro-ministro. Joe Biden hoje é considerado o que é um genocida que ajuda um outro genocida chamado Netanyahu. Então, para ele, o Assange pode ser um problema adicional nos Estados Unidos. Nós não sabemos. Então, eu fico um pouco surpreendida com essas declarações que foram feitas de algumas pessoas aí, inclusive da campanha, de que a justiça estaria sendo feita. A justiça não está sendo feita, a justiça aqui é simplesmente um resultado colateral da política, porque isso é um lawfare e a gente nunca pode esquecer. E também gostaria de lembrar que os Repórteres Sem Fronteira têm posições bastante imperialistas com relação ao jornalismo no mundo. Por exemplo, eles defendem Navalny, um autoproclamado etnofascista. Eles estão na defesa do Navalny, como estão na defesa do Jimmy Lai, um bilionário Hong Kong, que promove de maneira ilegal e financia forças em Hong Kong contra o regime, vamos digamos que seja ditatorial em Hong Kong. São pessoas que têm ambições de revolução colorida. Então, é muito importante a gente entender. O Repórter Sem Fronteira também tirou agora, semana passada, um relatório sobre os palestinos, sobre os jornalistas palestinos, negando que muitos desses palestinos, diminuindo o número de vítimas palestinas, e negando que eles tenham sido mortos no curso da sua profissão legal, colocando eles como mero vítimas de guerra. Então, eu acho assim que a gente não pode esquecer de que dentro das causas justas existem grandes e pequenas compreensões do que essa causa é. Existem interesses próprios numa causa, né? Muitas pessoas fazem carreira em cima dessas causas também.
Então, eu acredito, eu discordo dessa análise que a justiça está sendo feita, acho que a justiça aqui é um resultado colateral de alguma necessidade política que nós não temos como compreender, que acontece aí nos esgotos diplomáticos desses países. Agora, Estados Unidos, com certeza, Assange ganha um tempo aqui no Reino Unido, e para ele isso é muito bom, é melhor que ele fique numa prisão aqui no Reino Unido do que numa prisão americana, por razões das condições prisionais e da própria questão de comunicação com ele, com os advogados e com a família. Então, para ele é uma vitória muito grande, e para aqueles que se preocupam com a questão maior da liberdade de expressão e da atividade jornalística, também é importante porque essa apelação agora poderá ser feita em todas as razões legais, aquela que me diz respeito a mim, a vocês, a todo mundo que nos assiste. Então, considero que sim, houve uma grande vitória hoje, temporária, para ser celebrada com cautela e com objetividade, e lembrar sobre o contexto maior que tudo isso tem se inserido, sem perder a sobriedade, sem perder a visão maior de tudo. Sara, o Assange não esteve presente nessa sessão por razões de saúde. O que se sabe sobre o estado de saúde dele hoje? O que eu sei é o que é falado, né, pelas pessoas próximas a ele, de que realmente o estado de saúde dele se deteriora a cada vez. Nesses casos de extradição, eu imagino que também emocionalmente seja muito difícil para uma pessoa estar assistindo isso, né? É um julgamento como esse sem poder falar. Você vira de sujeito da ação, de ter sua vida definida, completamente definida, a um mero observador e um objeto, né? Então, eu imagino que até do ponto de vista psicológico deve ser difícil sentar, assistir, não poder dizer nada a seu respeito quando todo mundo fala de você. A questão da saúde física parece que ela deteriora mais rápido do que a mental dele, que mentalmente ele ainda se atém à luta e à possibilidade de evitar essa extradição. É isso que eu sei. Muito pouco é falado, até pelo ciclo mais próximo do Assange. Esse é um tema que eles geralmente não gostam de dar muitos detalhes, e eu imagino que deve ser realmente difícil de expor até uma questão de privacidade as razões físicas de uma pessoa, né? As pessoas gostam de manter certa privacidade, isso eu entendo. Sara, a gente acompanhou agora algumas das entrevistas feitas ali com o público. Uma das pessoas que falaram com os repórteres da equipe lá do Assange foi um ex-funcionário da Embaixada do Equador, no tempo que a Embaixada do Equador estava abrigando e dando guarida e dando carinho e proteção para o Julian Assange, Fidel. E ele, em alguns momentos, chegou a fazer um depoimento emocionado, mas o que me pareceu a fala principal dele casa muito com o que você disse na sua avaliação inicial. Ele falou, a primeira coisa, ele mandou um recado para o Assange. Assange, fica aí, segura as pontas. Nós estamos com você e nós vamos ganhar essa. E daí falou, nós vamos ganhar porque esse é um julgamento político. O que aconteceu agora é um julgamento político, e isso só se modificou por causa de vocês. Vocês, ele estava se referindo ao público, às grandes manifestações que ocorrem no Reino Unido e no mundo todo. Ou seja, há também uma avaliação do aspecto político fundamental, que é a estrutura, que é a espinha dorsal desse processo que muitos poderiam considerar, na verdade, um crime contra a liberdade de expressão. Se você quiser comentar. Sim. Sim, o Fidel Narvaez é um amigo próximo meu, eu acho que ele é uma das pessoas mais com as intenções mais honestas nessa causa. Ele realmente é um homem que tem atitudes heróicas,
no sentido de que ele tira a sua última camisa para dar para o outro. Quando ele é procurado por uma advogada, pela esposa do Assange, para um asilo político, ele foi a pessoa que levou isso a cabo, que deu asilo político para o Assange, isso era um risco político para ele. E não apenas isso, Fidel Narvaez também foi a pessoa que deu salvo-conduto para o Edward Snowden, e que foi recebê-lo na Rússia, e isso lhe custou o seu cargo como cônsul do Equador. Então, Fidel Narvaez, realmente, eu acho que ela é uma dessas pessoas extraordinárias que existem no mundo. Tenho um grande respeito por ele. E acho que, como sendo do Equador, um país que pequenininho, mas que o Rafael Correa destemido e que teve uma bravura realmente enorme em ir contra o grande império, ali eu acho que eles têm muito a ensinar ao Reino Unido, à Austrália, aos Estados Unidos, sobre o que realmente é o imperialismo. Eu acho que esse é um papel que as pessoas aqui não conhecem. Existe uma fé, uma crença residual muito forte no sistema, muito forte de que eles são a origem e o centro da democracia, de que os demais países têm uma precariedade no entendimento dos direitos, uma precariedade intelectual, uma precariedade em muitos sentidos. Então, para mim, acho que esses países aqui do norte global, mais que nunca, estão sendo destruídos na sua reputação. A causa palestina, ela tem mostrado o que é a democracia desses países todos da Europa, né? Como eles se engajaram na própria guerra da Ucrânia, como eles se engajaram na OTAN, nessa fábrica de guerra americana, sem nenhum receio, mesmo que se fosse implicar em destruir as próprias economias, jogar uma Inglaterra na recessão, jogar na Alemanha na recessão, romper laços diplomáticos com seus vizinhos e criar um mundo de inimizade, sem querer falar do genocídio palestino, que é um projeto colonialista americano e um projeto colonialista europeu igualmente, e que tem tido o apoio das elites desses lugares, apesar de que o público, as pessoas no chão, estão em contra. Então, acho que é muito importante vozes como a do Fidel, que realmente tem um conhecimento e que está gravado na história e na pele, o que uma CIA é capaz de fazer. Nós, no Brasil, entendemos o que uma CIA é capaz de fazer. Nós sabemos o que é uma guerra híbrida. Recentemente, nós tivemos os Kochs financiando, me parece que foi o MBL e outras ONGs, para poder dar um golpe na Dilma, e foram bem-sucedidos, e do golpe da Dilma, a prisão do Lula, através das relações promíscuas e da intromissão americana, através da Lava Jato, né, através dos nossos colonialistas internos. Então, eu acho que na verdade, eu fico chocada com esse tipo de declaração, que foram várias aí, de que o sistema de justiça britânico está fazendo justiça. Acho que eles, mais que ninguém, deveriam entender que não é esse o caso. E então, eu estou de acordo com o Fidel aí, pelo que você está falando. Sara, esse resultado de hoje, parcial, com todas essas ressalvas que você está fazendo, é uma sinalização política. Que impacto isso vai ter na própria campanha da libertação do Assange? Isso vai dar mais fôlego? A campanha muda, agora vai ter oportunidade de expor outros pontos. O que você prevê que possa acontecer nessa campanha que tem tido mais adeptos? Acho que a própria manifestação hoje do presidente Lula, acho que foi também legal. O que você prevê de desdobramento para a campanha a partir dessa decisão de hoje? Imagino que as pessoas fiquem mais animadas, né? Porque é uma longa história de sucessivas derrotas, sucessivas faltas de perspectiva. Eu imagino que isso deva abrir os ânimos das pessoas dentro da campanha, tanto as pessoas que estão na rua, né, os fiéis seguidores, quanto também as pessoas que estão mais próximas do Assange. Imagino que para o Assange também ele deve se respirar aliviado de saber que ele pode ter uma apelação. Agora, é uma pergunta que depende muito do que as pessoas fazem com o que acontece com elas, né? Se a campanha acha que é importante expandir mais, ou se é importante continuar no caminho sem grandes mudanças. Eu acho que isso aí vai partir do próprio Assange, porque ele que mais ou menos dirige o curso da campanha. Então,
vamos aguardar para ver o que o Assange acha que será a estratégia, né? Difícil prever. Sara, a Eleonora citou aí a manifestação do presidente Lula a respeito do Assange. Eu vou trazer aqui a imagem do post dele em uma das redes sociais. Ele diz: Julian Assange, o jornalista que deveria ter ganhado o prêmio Pulitzer ao revelar segredos dos poderosos, ao invés disso está preso há 5 anos na Inglaterra, condenado ao silêncio de toda a imprensa, que deveria estar defendendo a sua liberdade de expressão como parte da luta pela liberdade de expressão. Espero que a perseguição contra Assange termine e ele volte a ter a liberdade que merece o mais rápido possível. Nesse pequeno texto aí, nesse pequeno texto aí, a gente tem a importância aí da manifestação de solidariedade do presidente Lula, mas também está incluído aí uma denúncia ou um chamamento, uma denúncia do comportamento da grande mídia em relação a esse julgamento, em que, no fundo, como muitos já disseram, está em jogo a liberdade de expressão, está em jogo o direito dos povos do mundo inteiro de serem informados. Qual é a sua avaliação desse texto do presidente Lula, especialmente no que se refere aí à questão do comportamento da mídia? Eu acho que você disse tudo. Primeiro, eu acho que o Lula tem um sentido de oportunidade, no bom sentido. Ele faz essa publicação ontem, um dia antes de que a corte decida. Quantos outros presidentes do mundo publicaram a favor do Assange ontem? Nenhum. Quantos outros deputados, parlamentares publicaram em relação ao Assange? Eu não sei, não saberia dizer, mas cabeças de Estado realmente é apenas o Lula. E o Lula, ele é um líder internacional, tem esse peso também. Ele não é apenas o cabeça de Estado eleito, né, pela 3ª vez no maior país da América Latina, como também ele é um líder mundial, e acho que o Lula se colocou de uma forma, ganhou um novo espaço mundial quando ele, pela primeira vez, tem a audácia de classificar o que acontece na Palestina como genocida. Ali o Lula, nós saímos de não ser nenhum ator nessa questão da Palestina para ser um compasso moral. Ali, acho que ele se inseriu, ele trouxe Gaza para casa, mas não apenas isso, ele tomou um papel que antes não existia para o Brasil, dentro desse aspecto internacional. Então, uma declaração do presidente Lula um dia antes desse julgamento, ela é de extrema importância. Ela importa. Ela, dentro de um lawfare, ela é de extrema importância, e porque o Lula é o único líder mundial que resistiu e superou uma guerra híbrida em tão pouco tempo. Então, eu acho que o Lula é uma das pessoas com maior autoridade moral para falar da causa Assange. E isso tem um recado também para casa. A questão da regulação das mídias, que hoje está sendo, que tem interferências americanas, para que a gente não possa passar uma lei regulando a mídia. Né? Para que a gente não possa, para que isso aqui vire uma terra de ninguém, um faroeste, que quem define o que é liberdade de expressão seja um Zuckerberg, dono do Meta, ou que seja um Elon Musk, um bilionário, né? Nós estamos falando, nós temos lei, o Brasil tem uma jurisdição, tem uma legislação, e não são os bilionários do mundo que vão decidir quem pode falar e como falar. E vão alterar os algoritmos para que as pessoas tenham percepções diferentes da realidade. Então, eu acho que o Lula, nessa simplicidade dele, é um recado que tem uma grande profundidade. Achei absolutamente importante. Vale lembrar também que quando a gente fez o tour pela América Latina, a partir do momento que o presidente Lula recebeu os membros do Wikileaks, me recebeu junto com eles, nós tivemos outros presidentes querendo nos receber. Na Argentina, né, Cristina Kirchner, naquela época, junto com Alberto Fernandes, quiseram nos receber logo depois. O Obrador, que tinha negado receber, logo depois aceitou. O Luiz Arce, também, logo depois aceitando isso, da Bolívia.
Só o Gustavo Petro, já que de antemão, antes mesmo do Lula, se prontificou. Então, acho que é muito, muito importante essa declaração do Lula e muito relevante para nós também. Ter um presidente que se coloca nesse lugar, na preocupação contra um lawfare internacional e a favor da liberdade de expressão. Então, o Lula, como sempre, audaz, perspicaz, pontual e oportuno. Sara, você falou que é difícil ainda a gente saber exatamente as motivações políticas dessa decisão, mas há um peso aí provável da eleição norte-americana, que interfere também na questão de Gaza, que é crucial hoje, como você já destacou. O que você acha que nós estamos aqui há 6 meses da eleição? Você acha que esse processo do Assange ele pode ter um desdobramento nesse período? Os Estados Unidos, o Biden teve rumores, né, que iria derrubar algumas acusações, que poderia recuar. O peso da eleição dos Estados Unidos, ainda que a gente não possa definir exatamente, nessas questões cruciais que estão acontecendo hoje. Nós falamos do Lula, falar um pouco do Biden. Eu não saberia te dizer com certeza. Eu acho que quando a corte marcar a decisão da apelação, nós vamos ter mais parâmetros indicativos da razão política. Vamos supor que essa nova decisão, né, da apelação seja para depois das eleições americanas, eu te responderia de que as eleições americanas foram um fator de deter e de aceitar essa apelação. Se acontecer antes, aí eu já acho que deve ter sido uma outra motivação, talvez um acordo da Austrália com os Estados Unidos, procurando uma saída honrosa. Não sei te dizer qual das duas alternativas no momento, eu não tenho elementos para fazer essa análise, mas eu acho que nós podemos trabalhar pelo menos com essas duas hipóteses, né? Uma saída nobre para um caso que politicamente de trás dos bastidores tenha ficado difícil, a fatura, ou, né, e que o Joe Biden queira aí considerar. Agora, o Joe Biden pode, a qualquer momento, terminar com esse processo, entendeu? Ele não precisa da corte britânica, ele pode simplesmente falar, hoje eu não quero mais o Assange aqui, e é por isso que eu tenho um certo ceticismo, porque se a intenção dos Estados Unidos fosse não perseguir o Assange, isso pode ser feito num canetaço hoje, pelo Joe Biden. Por que não foi feito? Por que esse processo continua? Então, eu consigo entender que talvez a pressão política não é suficiente para terminar, ou porque não querem lidar com mais esse problema durante o curso das eleições. Não acredito que a causa Assange seja uma causa que mobilize grandes populações nos Estados Unidos. A maioria dos Estados Unidos não sabe o que é o Assange, não existe uma base ali sedimentada, são mais núcleos, mas é sempre um risco, porque eles podem começar a trazer de volta as revelações que o Assange fez. E no contexto de Palestina, essas revelações são muito horrorosas. Elas são uma repetição da máquina dos democratas. E da máquina também, até, não apenas dos democratas, né? De todo o Estado americano. Então, fica difícil, realmente, Leonor, eu te falar o que é a motivação por detrás, mas acho que nós temos essas duas possíveis referências, no mínimo. Vamos ver o que vai acontecer, mas eu tenho um ceticismo, e a causa desse ceticismo é o fato de que, se essa extradição tivesse que ser barrada por uma pressão política, o Biden já poderia ter dado um canetaço. Agora, se o Biden não quer se dispor a fazer isso, e eles acham que tem que evitar, então imagino que pode ser também uma saída honrosa aí para a corte mais adiante, de falar realmente, nós não vamos extraditar aos Estados Unidos, mas tudo isso terá que ser feito com acordo americano. Não acredito que da independência da corte britânica aqui nesse caso, não. Acho que tudo deve estar sendo feito de comum acordo com as conveniências britânicas. Isso eu posso realmente te dizer que eu tenho uma convicção. Não tenho provas, mas tenho convicção. Muitas evidências, né? Muitas evidências, não só nesse processo, mas ao longo da história, né? Por isso,
Leonor, Rodolfo, que eu acho muito estranho essas declarações de achar que o sistema de justiça britânico está funcionando. Existe um acordo por trás, são acordos políticos do que vai ser o resultado. É muito inocente. Pessoas que defendem o anti-imperialismo falarem isso, é porque não fizeram para casa corretamente, são com visões de mundo ainda muito confiantes na democracia punjante do Reino Unido, da democracia punjante dos Estados Unidos. É porque ainda estão num relatório negando as mortes de jornalista palestino. Entende como é que funciona a cabeça de muita gente dentro de uma boa causa, onde a visão vai só até no primeiro metro? Isso mesmo. Boa, é isso aí. Sara, eu queria aproveitar, caminhando para um fechamento aqui, então, voltar ao balanço do que aconteceu hoje em Londres. Então, lembrando para quem está entrando agora aqui na transmissão, nós estamos aqui com uma transmissão ao vivo desde o início da manhã. A gente, inicialmente, fizemos a retransmissão do material produzido pela equipe da Stella Assange, que acompanhou, então, o entorno e o julgamento realizado hoje na Real Corte de Justiça Britânica sobre o caso Assange, e o resultado que eu vou pedir para a Sara voltar a detalhar agora, mas de um balanço geral, como ela havia dito, essa talvez tenha sido a principal, a mais importante até agora, vitória legal de Assange, não só pelo fato de que ele ganha mais tempo sem ser extraditado, mas porque o tipo de ação de defesa que ele pode fazer a partir de agora é mais amplo e vai poder demonstrar a sua verdade aos tribunais. É isso, Sara. Então, o seu balanço desse dia. É isso, o balanço é esse, que é a decisão mais favorável, porque o Assange vai poder apelar em todas as razões legais que tem a ver, né, que incluem as questões de liberdade de imprensa, liberdade de expressão, que nunca foi arguído até agora na Corte Britânica. Ele ganha tempo aqui no Reino Unido, para ele é melhor 5 anos numa prisão britânica do que 1 mês nos Estados Unidos. Inclusive, é mais difícil a defesa lá, pelo isolamento que ele vai estar vivendo também. E eu acho que tem esse fato também da Corte Britânica falar que não acredita na garantia que os Estados Unidos ofereceu. Isso foi para mim a maior surpresa. É muito bem observado, isso mostra uma vontade de sinalizar um descolamento, né, em relação aos Estados Unidos, que é ou uma coisa combinada, enfim, a gente vai ter que aguardar aí para ver os bastidores, mas realmente é curioso isso. Legal. Então, a gente agradece aqui a participação da Sara Vivaco nessa nossa transmissão aí do julgamento, mais uma etapa do processo de Assange no Reino Unido, e agradecemos a participação de todos vocês que estão aí acompanhando esse nosso trabalho. Lembramos a todos que essa transmissão fica disponível em todos os canais Tutameia, é só buscar por Tutameia TV e você nos encontra nas várias plataformas de podcast, no Twitter, no YouTube, no Facebook. E aqui no YouTube, não deixe de se inscrever no nosso canal, clicar na sinetinha para receber avisos de novos vídeos. E agora, então, antes do tchauzinho, a gente devolve a palavra à Sara, para que dessa vez sem perguntas, então, você mande a sua mensagem, faça a sua fala para o povo que está aqui conosco, Sara, e que fica com a gente pela internet afora. Muito obrigado, a palavra é sua. Queria agradecer vocês pela oportunidade de estar aqui, por estar sempre seguindo esse caso tão de perto, de maneira tão descomprometida e honesta. E queria chamar todos, eu estou todos os dias na live da tarde, às 4 horas da tarde, toda segunda-feira, às 4 horas da tarde, no DCM, e toda sexta ao meio-dia, que nos vem assistir, acompanhar, onde ali a gente faz as análises políticas nacionais e internacionais. E também queria prestar essa homenagem à coragem
do jornalismo civil palestino. Pessoas que, com uma câmera na mão, desbancaram, humilharam, refutaram de maneira definitiva as mentiras sionistas de mais de 76 anos, custando até mesmo a sua própria vida. Então, acho que mais que nunca é importante definir que é importante, no Brasil existiu uma discussão há um tempo se jornalista era apenas aquele com diploma ou não. Aí eu jogo para vocês a pergunta de volta. Atividade jornalista, será que não é ela que tem que ser protegida? Será que essas pessoas com a câmera na mão, que nunca frequentaram uma universidade, não estão fazendo uma atividade jornalística? Será que elas não merecem a proteção da liberdade de imprensa? Será que elas não merecem a proteção dos sindicatos jornalistas? Então, eu acho que é uma discussão inócua essa no Brasil, de dizer que quem é jornalista precisa de um diploma. Não, é a atividade jornalística que tem que ser protegida, seja quem faça ela. E quem está dando o exemplo a maior atividade jornalística hoje nos nossos tempos, são a coragem dos cidadãos palestinos. Então, muito importante sempre estar lutando pelo nosso jeito de saber e o direito da imprensa de relatar. Muito bem lembrado, Sara. Muito obrigado. Lembrando que exatamente em defesa da liberdade, em defesa da informação, eles têm entregue suas próprias vidas. Né? São mais de 150 jornalistas assassinados pelas forças de Israel em Gaza. Sara, a Denise está falando aqui, Denise Teixeira, de que porque eu quero calar todas, que eu luto pela Assange, que eu estou no DCM. Gostaria de lembrar que eu fui a primeira jornalista desde o início, né? Eu fiz campanha junto com a Assange, eu organizei o tour do Wikileaks pela América Latina, fui uma das jornalistas que mais trouxe o caso Assange desde o seu início aqui para a imprensa brasileira, que promovi o encontro deles com o presidente Lula, com outros presidentes, resolução na Câmara, resolução. Então, se eu tenho uma história, uma biografia com essa causa do Assange, então acho que eu estou autorizada para falar aqui. Não tanto pelo que eu falei, mas porque eu fiz dessa causa. Obrigada. Totalmente autorizada. Muito, muito obrigada. Muito obrigada, Sara. Muito obrigado. Parabéns pelo seu trabalho aí. Isso. Tchau, pessoal. Tchau, Sara. Tchau, tchau.